hoje transmitir a tua palavra, a revelação dos céus ao coração da tua igreja, no nome do Senhor, fica conosco para a tua glória. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. De pé como já estamos, pegue a sua Bíblia comigo, pegue ela. Abra no primeiro livro, capítulo 2, livro do Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Livro do Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Enquanto você procura esse texto tão difícil de se achar, eu quero desde já aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma alegria, um prazer enorme estar voltando nesta casa, cooperando novamente no culto de jovens. Quero aqui agradecer a Leia, obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Ao Peterson, acertei? Uau, glória a Deus. Deus te abençoe também. A pastora, qual é o nome da pastora? Vanilda, obrigado, viu? Da vez que eu vim aqui, ela não estava, né? Era o pastor, né? É um prazer estar conhecendo a senhora, tá bom? Deus abençoe vocês. Veio aqui também a pessoa mais linda deste salão, minha noiva, Mirelle, está me acompanhando hoje. Eu trouxe ela, eu falei, já vai preparada aí, porque as escadas é boa para subir. E ela disse que quer morar aqui. Olha lá. Ela está balançando a cabeça aqui não, mas isso é vontade de sim. Glória a Deus. Quem achou o livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz amém. O texto diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E você diz amém. Você vai encontrar 3 jovens bem bonitos. Quantos jovens? Quantos jovens? 3. Pregador, mas o irmão que está do meu lado, ele já passou dos 40. É jovem para Jesus. Qual a sua idade, meu querido? 50? É jovem demais. Só colocar um topete que parece que é mais novo. Olha só. Você vai encontrar 3 jovens. Quantos jovens? Não, gente, isso aqui é culto de jovens, então fala igual jovem. Quantos jovens? 3. E você vai liberar uma palavra profética para esse jovem. E a palavra que você vai liberar para este jovem é: Deus vai guardar a sua essência. Tá bom? Calma. Agora só profetiza para quem quer receber mais de Deus nessa noite. Tá bom? Levante os dedos aos céus. E conforme você for liberar essa palavra profética para alguém, esse jovem vai receber de um jeito bem alegre para guardar essa profecia no coração. Tá bom? Escolha 3 jovens e diga: Deus vai guardar a tua essência. Diga para 3, diga, isso. E quem for recebendo vai se assentando, dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Queridos santos de Deus, eu vou ser bem breve essa noite, e eu só preciso de alguns minutos para entregar o que Deus me deu esta tarde. O tema da minha ministração essa noite é: Deus vai guardar a sua essência. Acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Lemos o capítulo 2 e o verso de número 7. Para que você entenda, o livro do Gênesis, ele foi escrito por o hebreu Moisés, um dos patriarcas da Bíblia. O que me chama muita atenção é que Moisés, quando ele escreve este livro,
Moisés ele tem a ordem de escrever este livro, mais 4 livros após estes. A história de Moisés, ela começa no capítulo 2 do livro do Êxodo. E quando Moisés está escrevendo estes livros, Moisés ele está escrevendo de acordo com a sua língua do hebraico. Moisés então ele escreve por ordem direta de Deus. Livro do Gênesis e Bereshit, livro do Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números e Bamidbar. E ele termina escrevendo o seu último livro, Deuteronômio, também conhecido como Devarim. O que me chama muita atenção é que todos vocês que chegaram aqui, a ideia que vocês têm a respeito do livro do Gênesis é que ele é o livro com o significado do início, da origem. É isso que aprendemos dentro das nossas igrejas, que o livro do Gênesis, ele simplesmente é o significado do início de todas as coisas. E não que eu discorde, não é mentira, é uma verdade. Até porque o livro do Gênesis é o livro que começa apresentando a criação de tudo que hoje se existe. Não é à toa que no capítulo 1 do livro do Gênesis, o texto diz então que Deus começa a criar tudo que hoje existe, somente com a palavra, somente com o verbo, somente dialogando. No capítulo 1 do livro do Gênesis, o texto diz que Deus ele começa a criar os céus e a terra, somente falando haja, somente verbalizando. Você presta atenção que no capítulo 1, o texto diz que Deus vai dizendo, haja luz, haja firmamento na terra, haja separação de águas. E o haja de Deus está entrando em ação, e o haja de Deus então está sendo realizado no início da criação. O texto diz então, que Deus decide criar outra coisa maior do que aquilo que Ele criou no capítulo de número 1. E o que é que Ele cria? O ser humano. No capítulo de número 2, verso de número 7, o texto diz, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e foi feito alma vivente. O que me chama muita atenção, gente, é que diferente do capítulo 1 para com o capítulo 2, é que no capítulo 1 Deus ele cria tudo que hoje existe somente falando. Deus aqui, ele é alguém que fala e fala muito. Deus ele vai falando no capítulo 2, capítulo 1, só que quando chega o capítulo de número 2, Deus ele faz um projeto maior, só que o projeto de Deus é totalmente diferente do capítulo 1. Qual é a diferença, Jonathan? A diferença é que Deus cria calado, Deus cria mudo, Deus não fala uma palavra. No capítulo 2, verso de número 7, o texto diz, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e foi feito alma vivente. O que me chama muita atenção, gente, é que quando Deus ele vai criar o homem, quando Deus vai criar o ser humano, Deus não diz uma palavra, Deus ele não fala um verbo, Deus não conversa com ninguém. O texto diz que Deus então, parece que eu vejo Deus arregaçando as suas mangas, dobrando as suas mangas, colocando a mão no pó e dando a criação no ser humano, só que de boca fechada. O que me chama muita atenção é que olha só o material que Deus vai criar o ser humano. Deus vai criar o homem, o ser humano, de um material chamado pó e pó da terra. Pregador, o que é pó da terra? Pó da terra ele não é nem a terra, é o resto que sobra da terra. Pregador, o que é pó da terra? Pó da terra é essa sujeirinha que você sacudiu o sapato para não entrar neste templo, porque você sabe que se você trouxer a poeira da rua para dentro deste salão, vai deixar muito irada ou irado o irmão que limpou a igreja. Pó da terra, quando entra em contato com nosso ambiente, ele prejudica, trazendo sujeira, incômodo. Pó da terra, quando entra em contato com o nosso pulmão, ele traz problemas respiratórios, prejudica a nossa saúde. Pó da terra, quando entra em contato com a visão, ele irrita, traz irritações. Pó da terra é um material que ele é
pisado. A sua posição está embaixo, nunca por cima. E quando está por cima é porque o vento o levou. Só que a posição do pó é uma posição que é pisado, rejeitado e excluído. Para você ter certeza do que eu estou falando, no ano de 2022 em que vivemos, o pó da terra ele está tão excluído, mas tão excluído, que nem casas com barro frequentemente se constroem mais como antigamente, porque o pó da terra ou barro, ele está perdendo o seu valor em si. Quando eu vejo Deus criando o homem deste material, a primeira pergunta que eu faço é: por que Deus não criou o homem de outro material? Por que Deus não criou o homem talvez das nuvens? Poderia. Por que Deus talvez não criou o homem das águas, que é centralizado no meio? Poderia. Por que Deus não criou o homem talvez das plantas? Poderia também. Só que o texto diz que Deus criou o homem de um material chamado pó, e pó da terra, de um material que é pisado, rejeitado e excluído. Talvez Satanás passou naquele momento, e o pensamento de Satanás foi semelhante ao meu quando li este texto. Tantos lugares para Deus criar o homem, vai criar grandes projetos em lugares baixos, vai criar grandes projetos em lugares que são pisados, vai criar grandes projetos em lugares que são excluídos. O que me chama muita atenção é que quando Satanás se levantou naquele momento para caçoar do projeto de Deus, para caçoar daquilo que Deus preparou, na mesma intensidade que Satanás se levantou para caçoar, é a mesma intensidade que a própria promessa edifica aquilo que Deus preparou. E pregador, aonde que está a edificação da promessa de Deus? Capítulo 2, verso de número 7: e formou Deus o homem. Gente, o que me chama muito a atenção é que o texto diz que e formou Deus. O texto não diz que Deus criou. Eu já vi pregadores dizendo que Deus criou o homem do pó da terra, e biblicamente falando isto, leia, não é verdade. Capítulo 2, verso 7: e formou. Qual é a diferença, pregador? De criar e de formar. Criar é dar início a alguma coisa que não existe. Criar é dar origem a alguma coisa que não está feita. Criar é dar origem a alguma coisa que ainda não foi organizada. E formar, pregador, formar é dar forma a alguma coisa que já tem forma. Formar é simplesmente dar continuidade alguma coisa que já foi feito. A pergunta que eu faço é: por que Deus não criou o homem do pó, mas Deus formou o homem do pó? Sabe por quê? Porque no coração de Deus a promessa já estava criada, porque nos céus o homem já estava pré-desenhado, porque nos céus tudo já estava preparado, só que só foi ter formidade, continuidade em um material que é pisado, rejeitado e excluído. Pregador, me explica, era Deus olhando para Satanás e querendo dizer para ele: nem sempre proporção de baixo é evidência de fracasso. Aprenda uma coisa: proporção que é pisada, proporção que é rejeitada, proporção que é excluída, é evidência de continuidade, de formação. Pregador, me explique isso aqui. O problema da gente é que a gente acha que para a gente ter futuro, a gente precisa começar de cima. O problema da gente é que a gente acha que para a gente ser feliz, as coisas precisam estar por cima. Pregador, quando é que o sucesso do crente acontece? Não é quando tudo vai bem, não é quando tudo está por cima. Sabe quando é que o sucesso do crente
vai certo. Sabe quando é que o sucesso do crente é realizado? Não é quando todo mundo bate na sua porta para te procurar, é justamente quando as pessoas te verem, mas muda de calçada para não te cumprimentar. Sabe quando é que a tua família tem crescimento? Não é simplesmente quando o sorriso está estampado nas fotos das redes sociais, é quando a crise acontece. Por quê, pregador? Porque enquanto o diabo se levanta para dizer está por baixo, enquanto o diabo se levanta para dizer está excluído, enquanto o diabo se levanta para dizer está em caos, Deus se levanta para dizer eu estou dando formidade, continuidade. Oh, pregador, o que é que você quer dizer? Deus chegou para dizer para alguém: não reclame pela situação baixa, não chore pela proporção baixa. Aprenda a chegar nesse culto dizendo: estou por baixo, mas estou sendo formada, estou por baixo, mas a promessa de Deus está ganhando continuidade. Pega na mão desse crente que estiver do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dele com muito carinho. Muito carinho. Diga: teu sucesso não começa em cima. Não, você não disse. Diga: teu sucesso não começa em cima. Teu sucesso começa embaixo. E só vai pegar isso, pastora, quem tiver ligado. Me dá a base bíblica, pregador. Te dou Jeremias capítulo 18. O texto diz que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, levanta-te em cima. Só que Deus olha para Jeremias e disse: e desce na casa do oleiro. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, aprenda uma coisa: de pé você vê a promessa sendo concluída, só que o sucesso só é continuidade quando você tem a disposição para descer. Eu não sei como você recebe palavra profética nesse culto, mas Deus chegou para dizer para alguém: quer ter sucesso, aprenda a subir, mas não para de descer. Quer ter sucesso, aprenda a sorrir, mas não para de descer. E o diabo está olhando para você e está dizendo: está com a porta fechada, a família está na crise. Numa noite de domingo, poderia estar em casa assistindo Netflix e comendo uma pipoca, mas olha só, você chegou no culto quebrada, moída, angustiada, ferida, mas está dizendo: eu estou embaixo, mas estou seu. Pega na mão desse crente que estiver do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dele com muito carinho. Diga: o sucesso é mantido embaixo. O sucesso é mantido com lágrimas. O sucesso é mantido com dor. Então é por isso que você não entende essa crise que você passa. Sabe como é receber a promessa em cima, mas manter ela embaixo? É você vir para o culto querendo sorrir, mas você chora por causa das dores. Sabe o que é receber a promessa em cima, mas deixar mantida embaixo? É você chegar no culto querendo um abraço e Deus te usar para abraçar alguém e você está dizendo: está doendo. Sabe o que é receber promessa em cima e manter embaixo? É você querer vir ouvir uma pregação e Deus diz: quem vai pregar é você, mas está doendo, está chorando, mas Deus está dizendo: eu estou formando. Olha para esse crente e diga: o sucesso ele é contínuo embaixo. Não, você não disse. Diga: o sucesso é mantido embaixo. Embaixo ninguém te vê. Embaixo ninguém curte tuas fotos. Embaixo ninguém te procura. Embaixo ninguém te compreende. Embaixo é só Deus que olha. Embaixo é só Deus que ouve. Embaixo é só Deus que entende. Embaixo o processo é você e Deus.
vai melhorar. O texto diz que Deus formou o homem do barro. Deus forma o homem do barro. E façamos o homem semelhante à nossa imagem. Semelhante à nossa... Não, diga com graça. Semelhante à nossa... E façamos. O verbo façamos no hebraico é kedubar. E kedubar significa criar a partir daquilo que já existe. Quando Deus foi criar o homem, o ser humano, Deus simplesmente não inventou um modelo que não existia. É por isso que o próprio texto diz, façamos, ou seja, criamos uma coisa a partir do que já existe. Quem? Eu quem? Deus. Não, você não entendeu. Deus olha para o barro e diz, eu vou criar uma coisa que já existe. O que? A minha semelhança. Só que Deus cria a sua semelhança no barro. Aí o texto diz, capítulo 2, verso de número 7. E soprou em suas narinas. O verbo soprar no hebraico é insuflar ou respirar. Insuflar ou... Uau! Qual é a diferença de insuflar ou de respirar para inspirar? Insuflar é tirar o ar que está do lado de dentro e passar para o lado de... Respirar é isso. Você tira o ar que está do lado de dentro e passa para o lado de fora. Diferente de inspirar. Inspirar é o quê? Você pega o ar que está do lado de fora e coloca para... O texto diz que Deus soprou, ou seja, insuflou. Ele tirou o ar que estava de dentro dele e passou para dentro do homem. Pregador, o que é que faz o homem ser semelhante a Deus? Não é o barro, não é a matéria. Porque matéria qualquer um vê. Vou mastigar e colocar na boca deles, pastor. O que é que faz o homem ser semelhante a Deus? Não é o barro. O que faz o homem ser semelhante a Deus é o sopro. O que? O que Deus pegou de dentro dele. Pregador, melhor para me entender. O que Deus soprou dentro do homem é uma coisa chamada de essência. Vai melhorar. Se eles não pegar, eu ligo o carro e vou embora. Lembrei que não tenho carro, vou ficar. Respirou dentro do homem, ou seja, colocou a essência. Satanás olhou aquilo e disse, está errado. Como pode Deus criar grandes projetos de um material barro, um material ruim, e ainda colocar uma essência valiosa dentro de um lugar que não presta? Dentro de uma matéria fraca. Aí o que é o propósito do diabo é fazer o quê? Sabe qual é o propósito do diabo? O propósito do diabo é fazer isso aqui contigo. É querer, você é o barro, vaso, matéria, vaso, você é o vaso. Então o que é que o diabo vê? O diabo ele vê um vaso que dentro dele tem o quê? Alguma coisa é insignificante? Não, o diabo vê você um vaso que tem a essência dentro do vaso. E por que Deus criou o homem do barro e colocou a essência por dentro? Porque Deus queria primeiro colocar a digital por fora e o de valor por dentro. Aí qual é o projeto do diabo? O projeto do diabo é olhar para você e dizer, se eu quebrar a matéria dela, o barro dela, aquilo que o homem vê, a essência vai ser vazada. Porque você é o barro, a essência está dentro. E como o diabo, o maior projeto dele é simplesmente fazer você perder a essência, ele pensa o quê? Eu vou rachar ela, a essência vai vazar. E como é que ele faz a essência ser vazada? Com uma palavra chamada de pecado. Porque o pecado ele veio para dar deformidade àquilo que já tem forma. Então o projeto do diabo é, eu sopro o pecado, a matéria racha e a essência vaza.
Pregador, mastiga e coloca na minha mente para mim entender. Alguém tem um celular quebrado aqui? Quebrado, com a tela quebrada? Não tem ninguém? Todo mundo está com o celular bom? Dá o teu aí, isso. Olha o projeto do diabo. Se eu falar de vaso aqui, talvez umas pessoas não entendam, mas se eu falar de celular, todo mundo entende. Vaso, ou seja, você é o celular. Vou trazer para a linguagem atual. Você é o celular. O projeto do diabo é fazer o quê? Quebrar você, para a essência que está dentro vazar, a luz vazar. Porque toda vez que o homem cai, a essência é vá. Seu celular está quebrado por quê? Por quê? Porque ele cai. Então você está me dizendo que toda vez que o homem quebra, a matéria racha e a essência. Então ele pensa o quê? Eu vou fazer ela cair. Eu vou fazer ele cair, para a matéria rachar e a essência vá. Só que o que me chama muito a atenção é que mesmo com o vaso rachado ou o celular quebrado, o celular nunca vai deixar de ser celular. Você não pegou não? Sabe qual é a raiva do diabo? É que o diabo olha para você e diz: eu vou quebrar ela, eu vou quebrar ele, eu vou rachar ela, eu vou rachar ele. Só que Deus olha para você e diz: está quebrado, mas não vai revogar a promessa que eu fiz para ela. Uma vez vaso, sempre vaso. Uma vez barro, pega na mão desse crente que estiver do seu lado, porque agora eu saio da introdução. Deus chegou para te dizer: uma vez escolhido, sempre escolhido. Pregador, eu tô quebrado. Pregador, eu tô quebrada. Pregador, eu caí. O meu pecado me desanimou. Mas Deus chegou para te dizer: tá quebrado, mas está sendo usado. Tá quebrado, mas ainda é vaso. Tá quebrado, mas eu tenho um projeto. Eu não sei qual foi a tua queda, eu não sei qual foi o teu deslize, eu não sei qual foi aquilo que você pecou, mas Deus chegou para te dizer: o teu rachamento nunca vai ser maior do que a essência que eu coloquei dentro de você. Aí o diabo olhou para você e disse: se eu quebrar, ela sai da igreja. Se eu quebrar, ela desvia. Só que Satanás esquece que Deus é especialista em vaso. Você não pegou não, pega na mão desse crente que estiver do seu lado. Eu disse para apertar devagarinho, mas aperta com força. Diga: tu é jovem. Diga. Então recebe essa palavra, diga para ele, diga: recebe. Porque se tu não dá glória, diga: eu vou gritar no pé da tua orelha até tu acordar. Isso, diga para ele. Diga: Deus é especialista em vaso. Pregador, me dá base bíblica para isso. Te dou Jeremias capítulo 18, verso número 4. O texto diz que quando Jeremias chegou na olaria, verso de número 4, o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. Só que o que me chama a atenção é que o oleiro não pega aquele vaso e não joga no lixo. O oleiro não pega aquele vaso e não deixa de canto, porque o oleiro da terra é assim: você só presta enquanto está inteiro, você só presta enquanto tem dinheiro, você só presta enquanto tem algo a oferecer, você só presta enquanto tem status para mostrar. Quando você quebra, ele te joga no lixo. Quando você quebra, ele quer separar. Quando você quebra, ele te expulsa da igreja. Quando você quebra, ninguém bate na sua porta. Só que o texto diz que o vaso se quebra e o oleiro joga o vaso fora.
Porque Deus chegou para te dizer: eu não preciso de barro inteiro para usar. Eu não preciso de vasos perfeitinhos na minha olaria. Teu problema é que você está esperando ficar perfeito para ser usado. Teu problema é que você está esperando ser perfeita para simplesmente orar mais, buscar mais, cantar melhor, pregar melhor. E Deus chegou para te dizer: eu não preciso de inteiro. Está quebrado, vem. Tá quebrado, vem. Na olaria é assim. Tá fumando, entra na olaria. Na olaria de Deus é assim. Tá bebendo, entra na olaria. Na olaria de Deus é assim. Tá se prostituindo, entra na olaria. Na olaria de Deus é assim. Tá caído, entra na olaria. Por quê? Porque quando entra fumando, sai sem fumar. Quando entra se prostituindo, sai missionária. Quando entra traficante, vira pastor. A casa é minha, o bar é meu, a olaria é minha. Tá quebrado, mas tá na olaria. Tá rachado, tá doendo, tá dizendo vou desviar. Mas Deus está dizendo: está nas minhas mãos, está nas minhas mãos, está nas minhas mãos, está nas minhas mãos. Eu vou profetizar até 2 crentes pegar isso aqui. Tá quebrado, mas está na mão de Deus. Tá caído, mas Deus está dizendo: vem caído, mas não sai das minhas mãos. Vem quebrado, mas... Eu tô chorando, mas tô crente. Tô ferida, mas dou glória. A porta já fechou, mas olha eu aqui. Nesse domingo, no culto de jovens, o diabo disse: quebrou. E você disse: tô quebrada, mas tô na mão. Eu não sei como tua família está. Eu não sei como a tua casa está. Eu não sei como o teu ministério se encontra. Talvez está rachado, mas Deus chegou para te dizer: mas não sai da minha mão. Eu não largo, eu não solto. O vaso é meu. Olha só. E formou Deus o homem do pó, e soprou em suas. Sabe o que Deus estava dizendo? Adão, aprenda uma coisa. Eu sei que tu vai pecar. Eu sei que tu vai trocar o meu jardim por causa de uma árvore. Eu sei que o diabo vai chegar até a ti. E eu sei que a matéria vai ser rachada. E eu sei que a essência vai querer vazar. Mas aprenda uma coisa, Adão. Todavia, eu fiz você semelhante a mim. Sabe por que Deus não fez os anjos com barro? Sabe por que Deus não fez os 24 anciões com barro? Sabe por que Deus não fez os serafins com barro, querubins com barro? Porque eles já foram criados de divindade perfeita. Quando Lúcifer pecou, ele veio de uma origem perfeita. E qual foi a sua condenação? Lago de fogo, inferno. Então Deus, ele pensou: eu vou criar um homem de um material que vai ser rachado. Porque se eu criar ele com uma origem perfeita, se ele pecar e ele falhar, vou ter que mandar para o inferno de novo, igual Lúcifer. A condenação vai ser semelhante a Lúcifer. Então o que Deus pensou? Deus, ele pensou: eu vou criar o homem com uma matéria que vai ser rachada. Ou seja, o diabo vai poder tocar na matéria, só que dentro da matéria vai ter a essência.
Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Satanás, a maior raiva é essa, é que tu pecou e eu não te dei oportunidade de você guardar a essência. Mas olha para esse crente bem fraquinho que está do teu lado, fraquinho aí, ele mesmo que pega, que peca, que falha, que fraqueja. Olha só para esse crente, e Satanás também está dizendo: eu estou olhando para esse aqui, é só um vaso rachado, é só um barro rachado. Aí Deus está olhando para ele e está dizendo: tu pode tocar na matéria, só que na essência quem toca é... E é por isso que aqui na terra a tua matéria é quebrada, é por isso que aqui na terra a tua matéria é rachada. Só que quando a última trombeta tocar, Deus não vai levar a tua matéria, Deus não vai levar o barro, Deus vai levar a tua essência. Deus chegou para te dizer: talvez você é um barro quebrado ou rachado, mas nessa noite eu te trouxe aqui para te envolver na olaria. Pregador, e se quebrar? Deus faz novamente, mas a essência que está dentro não vai ser jogada fora.